Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre análise para resolução de problemas. É a nossa aula de 16 de junho, a aula dessa semana. Então, nós começamos a nossa aula definindo o que é problema, né? Problema não necessariamente, quando a gente fala essa palavra, a gente deve pensar que seja algo que gere conflito, agressividade, discussão, né? Muito pelo contrário. Problema é uma situação que todos nós vivemos diariamente, são situações que nós vivemos diariamente, né? E que requerem de nós tomada de decisão. E aí, o material do Augusto Cury vai propor uma estratégia específica, um método para que a gente resolva as situações onde a gente precisa tomar uma decisão de maneira mais assertiva, sem sermos tão imediatistas ou sem usarmos sempre a mesma estratégia para conseguir resolver essas situações, né? E aí eu já faço uma pergunta e peço que vocês reflitam aí quando estiverem assistindo essa aula, né? Quando vocês têm que tomar uma decisão, né? Como que vocês agem, né? Vocês são aquela pessoa que é super otimista, que considera que tudo vai dar certo e por ser tão otimista acaba tomando decisões imediatistas, né? Ou aquela pessoa mais negativa que diante de uma situação que não tenha resposta aparente, você já disse que não vai dar certo, já desiste do problema, já desiste da decisão ou do seu projeto, né? É uma pessoa que costuma olhar essa situação nova que aparece para você, que você ainda não tem resposta, sob várias perspectivas, ou você fica só numa única perspectiva, né? Esse é um questionamento que vale a gente pensar. E aí, gente, o material da Escola da Inteligência vai trazer assim uma explicação mais profunda do que significa um problema, né? A primeira coisa, né, é que o problema faz parte da vida, né? São situações naturais do nosso dia a dia e da nossa vida e servem como uma oportunidade de crescimento e uma oportunidade de aprendizagem, certo? Então, a gente está pensando no problema sob essa perspectiva, né? Quanto à resolução do problema, é importante que a gente saiba que a resolução do problema é um processo metacognitivo. O que significa isso? É quando nós recrutamos a nossa capacidade de reflexão, de análise, de observação, né? E a partir dos nossos sentimentos, pensamentos e experiências, a gente vai fazer uma tomada de decisão. Então, a resolução de problema é um processo muito consciente e racional, certo? Engloba emoções, mas engloba muito a maneira como a gente gere essas emoções para tomada de decisão, né? Isso a gente chama de decisão responsável e consciente. Então, faz parte da resolução do problema essa postura, certo? Habilidades importantes que o material propõe, né? E que diz que são fundamentais para que a gente consiga resolver os problemas de maneira mais assertiva, né? Então, é a flexibilidade, a gente não pensar sempre da mesma forma, sempre com a mesma estratégia, né? Pensar fora da caixa, né? Foi uma expressão que eu usei na aula. Pensar fora da caixa é pensar sob vários pontos de vista. E isso requer de nós flexibilidade, não uma dureza de raciocínio, certo? A criatividade, o pensamento imaginativo. Quando que eu vou usar esse pensamento imaginativo? Quando diante de uma situação que aparentemente não tem ainda solução, eu vou pensar em hipóteses, por exemplo, sobre como resolver, né? Eu imagino o que possa ser bom para a resolução dessa situação, para a tomada de decisão. Não necessariamente eu esteja certa, mas transitar por esses pensamentos vai me ajudar a ter um raciocínio mais flexível, certo? E não tão engessado. É importante que eu tenha também uma visão sistêmica. O que significa isso? Sob vários pontos de vista e pensando em todos os ambientes onde eu circulo. Sistêmico vem de sistema. Então, é entender que a decisão que eu tomo me afeta e afeta as pessoas com quem eu convivo.
né? Porque nós estamos dentro de um sistema de interdependência e de corresponsabilidade, tá bom? A tomada de decisão também requer de nós uma improvisação. Às vezes, uma situação é considerada problema porque é uma informação nova, é um desafio novo que nos apresenta, certo? Então, eu ter a consciência de que pode ser que eu nunca tenha feito e nunca decidido sobre essa situação. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nas aprendizagens que eu tive, de situações semelhantes que eu vivi. Vou separar aquelas ações que eu tomei que não funcionaram tão bem. Então, isso é aprender com o próprio erro. Aprender com exemplos de erros de outras pessoas, certo? E aí, agir a partir de um improviso, mas não um improviso cego, sem reflexão nenhuma. Primeiro, eu reflito sobre vários aspectos para depois eu tomar uma decisão com a aprendizagem que eu já tenho sobre algo que foi semelhante. Às vezes não é a mesma coisa, mas é semelhante, tem características muito parecidas em situações que eu já vivi e essa que está se apresentando agora para mim como um desafio. E por último, é importante que a gente tenha para a resolução de problemas o raciocínio multifocal, que a gente já falou nas aulas anteriores, né? A gente já falou do raciocínio multifocal e da comunicação multifocal. Nesse caso aqui, da análise e resolução de problemas, é importante que eu tenha um raciocínio multifocal. É um raciocínio pensando em vários aspectos, né, do problema que se apresenta para mim, as várias faces desse problema. Aí eu vou conseguir considerar de forma mais ampla uma decisão ou uma solução que atenda melhor, que seja mais eficiente, né, para que eu não precise depois refazer e retomar e tomar novas decisões, porque a primeira não foi tão assertiva assim. Aí, o material traz pra gente um método, né, que são 6 chapéus, do Edward de Bono. E esses 6 chapéus é um método que pode nos ajudar, não é o único, mas pode nos ajudar a resolver os nossos problemas. E aí ele coloca, quando estou diante de uma situação, problema, eu posso me imaginar colocando 6 chapéus, cada um de uma cor. E cada chapéu é uma perspectiva sobre um determinado problema. Então vamos lá, o chapéu branco é a observação pura do fato. Então, eu preciso me organizar para o estudo. Então, qual é a observação pura do fato? Organização diária de estudo. Vejam que quando eu falo organização diária de estudo, eu não coloquei nenhuma opinião minha a respeito do fato. Eu só relatei o fato. Então, eu faço como um observador, eu vou relatar um fato, tá? Esse é o chapéu branco. Então, eu tenho que resolver como que eu vou me organizar para o estudo. Então, o fato em si, organização diária de estudo. Aí vem o chapéu vermelho. O chapéu vermelho tem a ver com as emoções que esse fato despertam em mim. E aí eu vou anotar lá o fato e agora eu vou anotar as emoções e sentimentos que eu tenho a partir desse fato que está apresentado aqui para mim. Isso é bom fazer tudo por escrito, porque daí eu tenho uma visão mais organizada dos meus pensamentos, tá bom? Então, o que essa organização diária de estudo provoca em mim? Provoca assim uma certa ansiedade, eu fico nervoso ou nervosa. Eu às vezes tenho preguiça também. Eu acho que eu tenho muito trabalho e isso me deixa triste, me deixa cansado. Estão vendo que eu estou falando sobre todos os sentimentos. Então, é olhar para mim e perceber como que que impacto esse fato causa em mim. Esse seria o chapéu vermelho. Aí, depois tem o chapéu preto. O chapéu preto é como se fosse o advogado do diabo. Ele vai ser o pessimista na análise dessa situação problema, tá? Então, como que eu vou ser pessimista quando eu tô falando de um fato de organização diária de estudo? Eu não estudo porque não vai dar certo. Eu não tenho tempo. Eu não vou conseguir aprender. É muita coisa para eu aprender. Tenho certeza de que mesmo eu estudando não vai funcionar. E aí eu escrevo tudo que eu coloco, tudo que eu penso
sob a perspectiva do chapéu preto, tá? Depois, o próximo chapéu é o amarelo. Aí vem a questão otimista da história. E aí o método propõe que o chapéu amarelo é como o sol, que vai iluminar as nossas ideias, né? E vai trazer otimismo para as nossas ações. Então, importante, eu já escrevi lá o fato, já coloquei as minhas emoções, já coloquei o meu lado pessimista, né, para fora, agora eu vou colocar o meu lado otimista. Bom, pensando bem, se eu me organizar, eu vou ficar mais tranquilo, porque aí vai ter coisas que eu já estudei e eu sei que eu tô tranquilo, que eu tô preparado para fazer uma avaliação, para participar do meu vestibular lá, né, para executar o meu vestibular. Então, pode ser que a organização de estudo me ajude a diminuir o meu estresse, a minha ansiedade. Então, eu saio de uma visão super pessimista, anoto tudo, aí eu vou fazer uma análise agora sobre uma visão mais otimista, que quer realizar e quer encontrar soluções para essa situação, problema. Depois vem o chapéu verde, né? O chapéu verde tem a ver com criatividade. É a oportunidade que eu tenho de pensar em alternativas de como realizar essa ação e como solucionar essa situação, problema, né? Então, o que eu vou? Eu começo aqui a partir para uma visão mais executora. Eu já analisei, cuidei de todos os aspectos, né, dos meus pensamentos. Agora eu vou pensar assim, bom, eu vi que tem pontos positivos e negativos nessa situação, problema. Eu vi que isso pode me ajudar, por exemplo, a ter mais autocontrole, se eu tiver uma organização de estudo. Vamos pensar na possibilidade de estratégias, então? Como que eu poderia fazer? O que é melhor para mim? Nesse caso, por exemplo, uma sugestão seria eu fazer lá o teste de produtividade para ver o horário que eu produzo melhor, que eu estudo melhor, que quando eu leio eu fixo melhor o conhecimento. Eu vou lá para o meu mapa socioemocional e ver como que eu funciono, como que a minha aprendizagem funciona, né? E aí eu vou pensar em estratégias que sejam muito pessoais, estratégias minhas e que atendam àquela necessidade, me ajudem a solucionar aquele problema. Então, eu posso, por exemplo, fazer vários testes de horários de estudo, de tempo de duração de cada disciplina, o que é de divisão de disciplina, a maneira como eu vou organizar o espaço para eu estudar. Tudo isso está dentro do chapéu verde, que já é pensando em estratégias para solucionar esse problema. Lembrando que pode ser que em algumas situações eu não tenha nem as estratégias, nem todas as estratégias. Pode ser que eu tenha uma visão muito superficial de como resolver esse problema e eu não tenha recursos, né? O Google não me dê respostas. E aí eu tenho outras ferramentas, né? Outras formas de construir essas estratégias e ser criativa. Uma delas é pedir ajuda de alguém, né? Muitas vezes eu tenho uma habilidade, o outro colega tem outra habilidade, na minha família tem pessoas que têm habilidades diferentes da minha, e conversando com elas, eu vou colocar tudo que eu penso a respeito dessa situação, problema, e vou pedir a solução. Pode ser que essa pessoa já tenha vivido uma situação semelhante, tenha usado estratégias que tenha funcionado muito, e aí ela pode contar pra gente. Isso faz parte do aprendizado que o problema traz para nossa vida, certo? Então, muito importante a gente não parar no problema quando a gente percebe que a gente não tem muitas estratégias, mas é sempre pensar de forma criativa. Quais outros caminhos eu posso escolher para alcançar essas estratégias de forma criativa e resolver essa situação, problema. E o último chapéu, o chapéu azul, é o chapéu mais administrativo da situação, organizacional. Então, eu tenho lá todas as visões a respeito do problema, tenho várias sugestões de estratégia, e aí agora, com o meu chapéu azul, eu vou falar por onde eu começo. Eu já olhei, eu já analisei esses problemas, eu já elenquei aqui algumas possibilidades de resolução desse problema, e agora, qual é a ação que eu vou tomar primeiro? Gente, muito importante a gente perceber que mesmo usando o método dos 6 chapéus ou qualquer outro método para a resolução do problema,
Pode ser que o resultado que eu alcance não seja aquele que eu esperei. Mas, muito importante a gente ter a visão de que na resolução de problemas, a solução é sempre um improviso a partir de um conhecimento, né? É uma situação nova que nunca apareceu para mim e aí eu vou recrutar conhecimentos e experiências minhas ou de outras pessoas que vão me dar ferramentas para eu agir. Deu certo, legal, é um conhecimento que eu posso recrutar outras vezes. Não deu certo, legal também. Por quê? Porque eu já sei que se aparecer uma situação semelhante, eu já tenho uma experiência negativa de uma decisão que eu tomei e que eu posso evitá-la numa próxima situação. Então, tudo é conhecimento. Olhando o problema sob essa perspectiva, fica tudo mais fácil. A vida fica mais leve, a gente reduz o medo e a ansiedade, o medo de errar e a ansiedade em ter que resolver tudo rapidamente, né? E a gente parte para um olhar mais curioso, mais de investigação daquele fato, certo? E essa é uma habilidade que com certeza é exigida muito no mercado de trabalho. Vamos pensar lá numa situação em que você é o superior, você é o administrador de uma empresa, por exemplo, né? Você é autônomo e você recebe uma informação lá de uma situação que você nunca viveu e vai precisar tomar decisão. O que você faz? Ou, se você é sozinho, você vai usar essa estratégia dos 6 chapéus para pensar antes de agir, para não ser impulsivo. Ou, se você tem uma equipe, você vai fazer mesa redonda com essa equipe. Você vai sentar com essas pessoas e apresentar a situação. Vai dizer, ó, a gente tem essa situação. Vamos fazer aqui uma lista de todas as possibilidades. É exatamente isso, é usar os 6 chapéus. Quando eu faço isso, eu vou reduzir muito o risco de erro. Mas isso não é garantia de que o erro não vá nunca acontecer, tá? Pensando que é uma situação nova. Mas é conhecimento. Eu vou criando uma coleção de conhecimentos, de informações que eu vou poder recrutar em outras situações, certo? Agora, se você está, por exemplo, dentro de uma empresa e aí o seu chefe chega e mostra para você, ó, a gente tem essa situação, eu preciso que vocês encontrem uma solução para essa situação. É o uso dos 6 chapéus, é olhar sob várias perspectivas uma mesma situação. Então, a proposta da Escola da Inteligência nessa semana é que vocês façam análise de problemas e resolvam os problemas sob vários pontos de vista, usando inclusive o raciocínio multifocal. Essa aula está disponível no Ava para vocês, os slides da aula. Peço que vocês também realizem a atividade que eu propus e que me enviem no Ava. Peço que tenham atenção ao prazo de envio dessas atividades para que eu tenha um feedback sobre a aprendizagem de vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima aula.